Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre estive em processos de ansiedade. Desde os meus 4 anos eu reconheço isso. Quando eu ganhei a minha primeira boneca grandona, eu lembro direitinho, era a Magali. Ela era, pra mim, né, na época, era imensa. Eu não conseguia pegar a caixa, porque eu tinha quebrado essa unha. Ela tinha caído, na verdade, eu tinha quebrado, ela tinha caído. Essa unha aqui, ela caiu por quê? Porque eu roí a unha. Eu roía tanta unha que ela chegou a cair. Então aí hoje eu já consigo ver sinais de ansiedade naquela época, hoje. Mas naquela época não se falava tanto em ansiedade infantil, não se falava tanto em ansiedade em geral. Pelo menos na minha cidade, não era se falado tanto nesse sentido. E contudo, eu fui aprendendo a conviver com aquela ansiedade de uma forma patológica, mas eu fui aprendendo a conviver. E assim, eu tive a situação muito de autocrítica. Eu sempre, na minha cabeça, sentia que ser a melhor, no sentido de que eu tinha que tirar notas boas, eu tinha que ajudar minha mãe em casa, eu tinha que me arrumar sozinha para ir para a escola, para não dar trabalho para minha mãe. E nem para o meu pai, porque o meu pai trabalhava fora para ajudar nas despesas de casa. E meu irmão, ele tinha um tipo de deficiência que foi um erro médico, foi uma consequência de erro médico. Ele tinha um tipo de epilepsia muito raro, que foi ocasionado quando ele tomou uma vacina que deu efeito colateral. Então, a partir dos 5 anos, ele passou por vários processos de diagnóstico até descobrir que ele tinha um tipo de epilepsia muito raro. E ele era 95% dependente. Então minha mãe tinha que demandar muito cuidado, muita atenção com ele. Então eu criei para mim, nas minhas crenças, que eu não poderia dar trabalho. Lembrando que no ano que eu nasci, que ele adoeceu. Imagina para os meus pais como que foi essa situação. Então, diante disso tudo, eu fui criando uma crença lá para os meus 3 anos. E como que eu sei isso, gente? Processo de autoconhecimento, tá? Não descobri isso assim do nada. Eu criei a crença de que eu não poderia dar trabalho. Então, a partir do momento que eu decidi que eu não poderia dar trabalho, eu fazia tudo sozinha. Aos 4 anos de idade, eu me arrumava para ir para a escola, eu fazia meu próprio dever. Minha mãe não precisava chegar, minha filha vai fazer dever. Não, eu já fazia. Eu já estudava para a prova, eu já tirava notas boas. Só que isso tem a parte boa, mas também tem a parte negativa. Quando a professora mandava cortar a unha, todos os dias, porque sempre tinha criança que não cortava, eu cortava a unha todos os dias. Então, chegou num ponto que eu não tinha unha para cortar. E eu fui ferindo meu dedo. Isso com 5 anos de idade. Ela pedia para passar pente fino no cabelo para piolho. Eu chegava a machucar minha cabeça de tanto passar. Eu passava todos os dias, porque a professora estava falando para mim. Porque sinal que a minha unha estava grande ainda e eu tinha que cortar. Eu fui criando essa autocrítica, esse senso de eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso pedir ajuda. Isso foi vindo para minha vida adulta. Eu tinha um processo que eu não conseguia pedir ajuda, a ponto de me sobrecarregar. Eu queria fazer tudo sozinha. E olha para você ver, foi lá nos meus 3, 4 anos que começou isso. Então, ao passar do tempo, eu fui descobrindo que eu era ansiosa. Na escola, eu fui chamada 2 vezes na diretoria. Uma foi para me convidar para a comissão de organização da formatura, da qual eu não aceitei, porque eu não queria, mas eu fui convidada, fui chamada na diretoria para isso. E a segunda foi para falar sobre a minha ansiedade. Que a diretora, eu estava na 5ª série, eu nunca esqueço dessa cena. A diretora me chamou na escola, na diretoria, para falar que estava observando que eu estava muito ansiosa.
que eu tava até chegando a incomodar os meus colegas, porque eu tinha aquele estique de bater a mão, né, na mesa. Quando eu não batia, eu ficava balançando o pé. Eu pegava uma folha, eu ficava assim, então já era demonstração de ansiedade. Eu falava que meu coração batia aqui, ó. Ele ficava batendo, e eu mostrava para as pessoas, todo mundo via, mas naquela época ninguém falava que era ansiedade. Eu fui descobrir que eu fui ser diagnosticada eu tinha o quê? 18 anos. Tinha 18 anos, eu cheguei. Para quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo, eu já relatei esse trecho da história, mas eu vou repetir aqui para quem não ouviu, para quem não conhece. Eu tive a oportunidade de fazer um concurso para ser estagiária. E esse processo de estagiária, ele era remunerado dentro da minha área de atuação e contava como horas curriculares, extracurriculares no caso. Então era a oportunidade perfeita. Eu ia ganhar dinheiro, lá não era grandes coisas, não era muito dinheiro, mas para quem está fazendo faculdade, qualquer 10 reais que entra dá para pagar um Xerox. Eu ia ganhar experiência dentro da minha área de atuação e ia contar com horas extras curriculares. Ia contar tipo com um estágio na faculdade. Oportunidade perfeita. Fui lá, me inscrevi, li o edital, fiz tudo bonitinho. Passei na primeiro lugar. Passei no primeiro lugar na prova escrita. Só que para quem sabe, essas provas de concursos assim, elas têm duas fases. Essas duas fases, a segunda é de certificado, tem um nome, gente, eu esqueci. Eu realmente esqueci o nome da segunda fase. Enfim, eu tinha que mostrar os meus certificados que eu tinha até aquele momento, tinha que mostrar meu calendário de notas. Enfim, arrumei tudo bonitinho, pedi dispensa do serviço, fui linda, maravilhosa, me arrumei. Cheguei lá e aquele dia, imagina para uma pessoa que sofre de ansiedade, descobrir que passou na primeira etapa e vai para a segunda etapa. Imagina como é que eu tava. Cheguei lá, eu tinha esquecido a pasta com os documentos, com os certificados. Cheguei lá, foi um baque, porque era na cidade vizinha, não era na minha cidade, então não dava para eu ir para casa e voltar. Se eu tivesse de carro, às vezes dava, mas eu estava de ônibus. Então, até ter ônibus para voltar, para ter ônibus para ir de novo, não dava tempo. Eu chorei, gente, mas eu chorei. Eu fui pra rodoviária chorando. Liguei pra minha mãe, chorando. E minha mãe, toda calma da humanidade. Minha filha, não se preocupe, a gente vai ter outra oportunidade. Gente, mas eu tava chorando tanto. E eu dentro do ônibus. Lembre-se disso, um ônibus assim, e eu chorando. Eu não tava conseguindo segurar o choro. Porque foi uma frustração tão grande pra mim, porque eu não tinha quem culpar. Eu ia culpar quem? Meu patrão tinha me liberado. Eu tinha pegado o ônibus. Tinha conseguido fazer a inscrição, eles tinham me aceitado, meu horário estava lá reservado. E me acontece o quê? Eu esqueci os documentos. Não tinha quem culpar. Eu fui errada de não levar. Mas aquilo, assim, hoje eu vejo que foi muito positivo para mim. Foi muito significativo aquele momento. Aos 18 anos eu passar por isso, porque foi quando eu realmente iniciei o meu processo de autoconhecimento. Foi quando eu cheguei, eu falei, não dá para ficar mais assim. Porque eu não levei os documentos porque eu esqueci simplesmente. Foi porque eu estava ansiosa de como ia ser, de onde ia ser o lugar, do que as pessoas iam achar de mim, o que elas iam me perguntar, como que eu ia me portar, como que eu ia responder as perguntas que me fizessem, quem que ia estar lá, será que eu ia conseguir a vaga? E se eu conseguisse, como é que eu ia fazer? Ia pedir dispensa do meu outro emprego? Eu ia simplesmente mudar para o bar? Como é que eu ia fazer? Então, assim, minha cabeça estava nesse sentido, aceleradíssima. Pensando, se eu passasse, porque como eu tinha passado na primeira fase, eu falei, se eu passar agora, será que eu vou ter que mudar pra cá? Aí já pensei, quanto que é o aluguel? Quanto que
é esse meu... Porque para quem sente ansiedade, sabe do que eu tô falando. É assim, acelerado. Aí ali foi o meu ponto de partida. Eu falo que esse momento foi o divisor de águas na minha vida. Esse momento foi o divisor de águas. Por quê? Porque foi ali que eu procurei. Falei, opa, chega, deu. Não vou perder mais nenhuma oportunidade por conta da minha ansiedade. Eu não vou perder mais nenhuma oportunidade pelo meu pensamento acelerado. Eu não vou deixar que isso me prejudique mais. Eu não vou deixar. Aí, eu fui no posto de saúde, porque na época eu não tinha dinheiro, porque a minha faculdade era mais cara do que eu ganhava no meu trabalho. Minha faculdade, na época, se eu não me engano, era R$1.100, depois ela foi aumentando, e eu ganhava 800. Então, mesmo eu trabalhando, eu não consegui pagar minha faculdade. Então, muito menos pagar uma terapia. Mesmo se fosse um preço bem social, eu não ia conseguir pagar. Então, eu fui no posto de saúde, pedi para ser atendida. Na primeira sessão, eu acho que foi no sábado, essa questão do concurso. Na segunda-feira, eu procurei ajuda no posto de saúde. Na quarta-feira eu consegui a sessão. Eu cheguei lá, eu não queria pensar. Eu só falei sobre essa questão do concurso. Falando. Assim que acabou a sessão, ela me deu um feedback falando que tinha muitas chances de eu estar com transtorno de ansiedade generalizada. Aí na área que eu fui, inclusive a área que eu trabalho hoje, porque teve uma influência muito grande, eu já gostava dessa área na faculdade, mas o fato de eu passar por todo aquele processo, eu ver que era possível, eu ver que eu conseguia, eu apaixonei. Falei, não, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti também. Então eu trabalho inclusive com essa área. E hoje eu lembro direitinho como foi minha primeira sessão, da minha primeira psicóloga, a Natália Contera. Ela não tá vendo essa live, mas gente, ela é minha paixão aqui eterna. Porque foi ela que me mostrou a luz no fim do túnel. Foi ela que me mostrou que eu teria muito mais oportunidade de aprender a conviver com a minha ansiedade. Ela foi, dentro desse processo da TCC, que é psicoeducação, ela foi e me deu um livro. Eu lembro desse livro até hoje, tudo que eu li nele, praticamente. Aí, eu me vi no livro. Eu ainda falei com ela, assim, parece que a pessoa me estudou para escrever esse livro. Aí ela concluiu meu diagnóstico. Eu realmente tinha transtorno de ansiedade generalizada. Porque tem ansiedade específica, que, por exemplo, se você tem medo dessa garrafa, você não chega perto da garrafa. Mas o problema é você ter ansiedade de uma forma geral. É profissional, é no relacionamento, é com amizade, etc, etc, etc. Então ali eu vi que eu precisava mudar. E assim, a minha ansiedade, ela estava tão prejudicial, ela estava tão patológica, que eu vomitava. Só de pensar que eu tinha que apresentar um trabalho, eu vomitava. Só de pensar que eu tinha que ir para o bar fazer uma prova para o concurso, eu vomitei 3 vezes. Só de pensar que eu tinha que ir lá fazer a segunda etapa, eu não comi nada o dia inteiro e vomitei 2 vezes. Então eu tava assim, num processo bem adoecido. Hoje eu vejo claramente. E eu fui dada com um tag grave, em situação grave. Por quê? Lembra daquela parte que eu iniciei falando que eu tinha dificuldade de pedir ajuda? Eu tinha dificuldade de mostrar fragilidade? Eu tentei resolver sozinho. Hoje eu vejo que, tudo vem no tempo certo. Hoje eu não faria isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu precisei desse momento. Porque o fato de ver aquela situação assim, não, a minha mãe já tem tantas questões, tantos desafios, tantos obstáculos com meu irmão, ela não pode ter mais esse comigo. Aí, criei essa crença, simplesmente não progredi com o pedido de ajuda e fui tentando resolver sozinha. Só que aquilo já foi assim, eu não conseguia almoçar, não conseguia tomar café, às vezes eu conseguia tomar um leite, às vezes eu conseguia comer uma bisnaguinha, às vezes. E aquilo ali eu fui emagrecendo. Eu fui adoecendo, eu fui dando anemia, eu fui dando queda no meu sistema imunológico. Eu gripava com facilidade, enfim. Quando eu procurei
busquei ajuda, eu engordei 5 quilos em um mês. Gente, vocês não estão entendendo. Foi os melhores 5 quilos da minha vida. Aquilo pra mim foi assim, como se eu tivesse ganhado um troféu. Não porque eu engordei em si, mas pelo que os 5 quilos representou na minha vida. Os 5 quilos representou que o meu tratamento estava sendo eficaz, que o meu tratamento estava dando certo. Porque o fato de eu não vomitar já estava melhorando a minha situação. E eu comecei a comer. E eu comecei a não vomitar e conseguir comer. Isso pra mim foi assim, um marco muito grande. E isso me fez engordar 5 quilos. Gente, vocês estão entendendo? 5 quilos pra mim foi o troféu da vitória. Em um mês. Porque eu comecei a descobrir o porquê que eu tava vomitando. Porque eu tava me sentindo muito mal com o fato de vomitar. Eu odeio desperdiçar comida. Então, se eu conseguisse comer e vomitar, ainda vinha aquela culpa. Meu Deus, eu tô desperdiçando comida. Tanta gente passando fome, eu aqui comendo e vomitando. Meu Deus, que desperdício. Então, foi vendo um processo de culpa muito grande. E lembra também da parte da autocrítica? Fui me autocriticando. Quanto mais eu me autocriticava, quanto mais me sentia culpada, mais eu o quê? Vomitava. Mais eu me sentia o quê? Ansiosa. Mais eu o quê? Conseguia comer menos. Então, assim, eu comecei a ter um processo, uma relação com a comida, também devido à minha família, também devido ao meu histórico familiar, porque tudo é relacionado com comida. Tudo. Gente, se você conhecer minha família, a gente não tem sala de estar, a gente tem a cozinha. A gente não tem sala, a gente tem cozinha. A gente não tem o quarto, a gente tem a cozinha. A minha avó, se você for na casa dela e não comer, é desfeita, é falta de educação. Então, assim, tem um processo muito ligado com a comida, muito ligado. Então, foi a forma que eu descobri para jogar minha emoção para fora, foi através do vômito. Passando isso, passei por muitas dificuldades durante o período da faculdade, inúmeros. No primeiro ano da faculdade, que foi esse processo que aconteceu, eu perdi o meu irmão. Meu irmão, nós tínhamos 5 anos de diferença. Eu entrei na faculdade, eu perdi ele. Então já foi um baque muito grande. Eu entrando na faculdade, morando em outra cidade, tendo aquele processo de mudança muito grande, de 17 anos para 18, eu mudando de cidade, trabalhando, estudando, longe dos meus pais, morando sozinha. Então teve um processo de habituação muito grande. Eu ainda perdi meu irmão. E durante a faculdade muito cara, o meu salário não pagava, eu precisava da minha mãe, eu tentava ajudar ela, mas mesmo assim meu salário não dava. Conforme foi passando, meu pai também trabalhando para ajudar a sustentar a casa, ajudar a sustentar a minha faculdade. Chegou o último ano, o último ano da faculdade. Enfim, depois de tanta coisa, eu consegui chegar no último ano. Perdi minha mãe em janeiro. Aí você imagina. O último ano da faculdade, ano de TCC, ano de entregar relatório semanal de estágio, ano de tanta transformação, de tanta mudança, eu perdi minha mãe. Então, aquela pessoa que tinha me mantido firme e forte ali nos estudos durante 4 anos, ela não estava ali mais, então eu me vi assim. Eu senti que eu precisava terminar minha faculdade. Por ela. Falei, não, ela não sofreu tanto 4 anos, ela não abdicou de tanta coisa durante 4 anos para pagar minha faculdade, para eu desistir agora. Falei, não. Sabe, veio aquele sentimento de que eu precisava, por ela. Porque se não fosse esse sentimento, eu tinha parado. Porque lembra da situação que eu não tinha dinheiro? Que o meu salário não pagava. Então, ela que me ajudava. Então, veio essa questão. Como que eu ia pagar a faculdade? Meu Deus, me veio esse desespero. Então, eu não tive um momento para passar pelo processo de luto. Não deu tempo de eu passar pelo processo de luto da minha mãe. Porque o último ano da faculdade foi o mais intenso da minha vida. Eu tinha que procurar fazer estágio. Eram... acho que 12 ou 15 horas de estágio, não me lembro agora.
Fora a aula, fora a prova, fora o trabalho, fora que eu trabalhava. Na época eu não trabalhava. Eu tinha isso também. Antes da minha mãe morrer, eu tinha conversado com ela que eu ia vir morar com ela novamente para eu ajudar ela com os salgados, com os doces, pra gente estar vendendo. Então, eu voltei para Dores, né, que é a minha cidade natal. Voltei para morar com ela por volta de dezembro. Em janeiro ela faleceu. Então eu estava desempregada, sem a minha mãe, com mensalidade de 1.200 por mês. Como que eu ia fazer? Surtei. Com certeza, nesse momento, pode falar o que foi, eu me vi naquele momento, assim, perdida. E dentro desse processo, eu comecei a vender as coisas da minha mãe, né? Porque ela, como ela trabalhava com cozinha, né? Com salgado, com doces, com, às vezes, fazendo as coisas para os outros na casa da pessoa, fazendo comida e tal. Ela tinha tudo. Tudo que você imaginar de cozinha, minha mãe tinha. Tudo. Então eu vendi freezer, eu vendi fogão industrial, eu vendi forno, eu vendi massa de passar pastel, eu vendi o fogão de pastel, eu fui vendendo. E tudo assim, não era um preço tão justo, mas eu precisava do dinheiro, é aquela questão da necessidade. Então eu fui vendendo isso para conseguir pagar. O dinheiro das coisas que eu vendi deu acho que para uns 4 meses de faculdade. Porque era uma mensalidade muito alta. E eu tinha contas para pagar também. Então não era só a faculdade. Só que as outras contas perto da faculdade era ínfima. Era mínima. Mas aí eu consegui pagar 4 meses. Aí eu comecei a vender brinco. E eu agradeço imensamente a Ivone Aparecida, minha tia do coração, a minha protetora aqui. Agradeço ela imensamente, porque ela esteve do meu lado a todos os momentos, inclusive ela esteve aqui em todas as lives. A minha maior apoiadora é ela e meu pai, que estão comigo sempre, em todos os projetos, me apoiando, me ajudando, me dando, me dando energia, que são os dois. Então, foi até que eu conversei com ela, que eu falei, tia, eu vou começar a vender brinco. Fui lá para São Paulo, para casa dela, ela me levou lá na 25 de março, não esqueço disso. Fui lá com R$200, gente, R$200. Meu Deus! E para mim R$200 naquela época era rio de dinheiro. Fui com R$200, fui lá, comprei vários brincos e depois ela me deu esses R$200, né? Ela me deu de presente. Então, muito obrigada, tia, por todo esse apoio. Nessa época foi fundamental. Eu tava com média de gasto mensal de R$2.500 com a faculdade. Aí eu comecei a vender brinco, porque eu precisava de uma renda. Falei que, meu Deus, eu comecei a vender brigadeiro, não deu muito certo. Comecei a tentar fazer salgado, não leva muito jeito. Porque eu costumo falar, como a minha mãe fazia, eu só degustava, eu não aprendi a fazer, infelizmente. Aí não deu muito certo e brinco deu super certo. Mas não parou por aí, gente. Eu adoeci. Meu pai foi internado em Juiz de Fora e eu adoeci. Então eu me vi sozinha, 6 dias sem andar, não conseguindo sustentar o meu próprio peso para tomar banho, porque eu dei artrite reumatoide. Me vi sem rumo, né? Eu na época não estava namorando, meu pai estava internado, sem minha mãe, no período da faculdade, com mais ou menos de conta para pagar R$2.500, fudeu, né? Assim, foi um momento da minha vida que outro estalo que eu tive, porque como eu já não estava na outra cidade, eu já não estava fazendo terapia. Então eu me vi assim, perdida. Fui para casa dos meus avós, porque eu não tinha condição de tomar banho, muito menos de cozinhar. Então, aí fui para casa da minha avó, foi um período muito difícil da minha vida, foi um período assim que eu realmente pensei em desistir de tudo, largar tudo e falei, não, vou desistir disso tudo, não tá valendo a pena não.
vai ser muito difícil, essa cruz está muito pesada, eu acho que não vai dar. Brincadeiras à parte, eu tive que fazer durante 3 anos eu fiz tratamento para artrite reumatoide e tinha que fazer exames de vista de 6 em 6 meses por conta que os corticoides, eles afetam a visão. E com isso, quando eu cheguei a me formar, eu não queria, sabe? Eu não tinha aquela alegria, porque uma pessoa no período da faculdade que eu agradeço muito também, fora minha tia, é a Melissa Fioravante, a minha supervisora de estágio. Ela me ajudou de várias formas, mas assim, desde o financeiro, ela me ajudou a pagar médico mesmo. Ela me apoiou psicologicamente, ela conversava comigo, porque ela sabia que eu não tinha condição de pagar uma psicóloga, então ela falou, não vou fazer terapia, mas eu vou te apoiar. Então, ela me deu um curso no valor de 4.500 para me especializar. Então, foi assim, uma professora, uma supervisora, uma mulher que marcou muito a minha vida e inclusive admiro muito até hoje. E com isso, eu me vi perdida chegando no dia da minha formatura. A mulher que eu tinha feito tudo isso não estava ali para comemorar comigo. Então eu não me senti digna de comemorar. Foi péssimo a minha formatura para mim. Eu não paguei fundo de formatura, mas a minha formatura para mim foi péssimo. Foi péssimo. Não gostei da minha roupa, não gostei do meu cabelo, não gostei da festa. Não gostei de nada. Depois, no dia a gente não sabe disso. Mas depois eu descobri que é porque a pessoa principal não estava lá. Eu fiz tudo isso pela minha mãe. E hoje agradeço imensamente os meus pais por ter me dado a caneta. Porque minha mãe sempre me falava isso. Minha filha, eu quero deixar a caneta para você e não deixar inchada. Eu prefiro deixar a caneta do que a inchada. Eu não quero que você passe pelo que eu passei. E hoje ela me deixou a caneta. Então eu agradeço, muito grata por tudo isso. E tudo isso, de uma certa forma, fez ser eu quem eu sou hoje. E por conta da minha mãe, por conta dessa minha história com a ansiedade, por conta de quando ela precisou, eu não conseguia ajudá-la, eu decidi trabalhar com mulheres. E eu sempre chamei minha mãe de Mames Poderosa, né? Sempre chamei Mames Poderosa, Mames Poderosa. E nada melhor do que eu, como uma homenagem a ela, falar o termo poderosa. Eu acredito nesse poder interno e ela tinha uma luz, ela tinha um brilho. Quem chegou a conhecer ela sabia do poder que ela tinha diante das relações interpessoais. Ela dava poder até na comida. Então, através da comida, ela tinha muito poder. Ela, através da conversa, através da educação, através da disciplina, tudo, ela tinha um poder maravilhoso. E hoje eu me vejo aqui na oportunidade, depois de tudo isso, de poder ajudar mulheres, de poder ajudar pessoas, de poder influenciar vidas. E eu fico assim, muito feliz mesmo, de coração, de poder estar ajudando as pessoas. Às vezes, claro que a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas às vezes vai muito além disso. Porque eu tenho certeza, da mesma forma que a Natália me influenciou quando eu tinha 18 anos, ela nem deve lembrar de mim. Porque ela provavelmente teve vários outros pacientes depois de mim. E a ansiedade não é tão incomum assim, tá? Muito pelo contrário, tá cada vez mais comum. Então eu acredito que eu não seja uma paciente tão significativa para marcar a vida dela. Não sei, tô aqui fazendo uma leitura mental, né, gente? Mas ela me marcou. Então pode ser que eu não lembre de um paciente, mas esse paciente vai saber que eu influenciei a vida dele. Isso para mim basta. Eu quero que do mesmo jeito que a Natália me influenciou positivamente, eu quero poder influenciar pessoas. Foi ali, por isso que eu falo que foi um divisor de águas. Não consegui passar naquele processo seletivo, parece que foi assim, existiu uma Ione antes desse processo seletivo, uma Ione depois desse processo seletivo.
E tudo isso vem sendo uma carga que eu carrego de aprendizado muito grande. E isso tudo me influenciou, tanto é que hoje eu trabalho na área da TCC, na área que ela trabalhou comigo. A Melissa também trabalha na área da TCC, inclusive também me influenciou muito, assim, só concretizou, porque na época eu já sabia o que eu queria. E hoje minha especialização é na mesma especialização que a Melissa, por conta dela também. Porque ela me deu o curso, mas eu poderia ter falado que não era uma área que eu queria. Mas não, eu queria e é uma área que eu atuo, todas essas duas áreas. A área da Natália, inclusive também é a mesma da Melissa, e a especialização da Melissa, que é TCC e terapia do esquema. As minhas duas especializações são por conta dessas duas mulheres, que inclusive marcou minha vida imensamente. E, gente, aqui estou falando sobre o meu processo de superação. Hoje eu me encontro me dedicando ao meu consultório, me dedicando a influenciar pessoas, influenciar mulheres principalmente. Os homens presentes não se sintam menosprezados. Aqui também é um espaço para vocês, porque a gente aprender a lidar com o gênero oposto, com o mundo feminino, a gente tem muito a ganhar. Independente se você é homem, se você é mulher. Porque acredite, gente, tem muita mulher que não sabe lidar com mulher. Enfim. Então, esse é o ambiente que eu quero deixar, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, sobre o fato de vocês se conhecerem, de vocês serem gratos, por mais difícil que seja a situação. Todas as situações da vida, elas têm um aprendizado. Às vezes você não enxerga na hora. Eu não enxergo na hora, eu particularmente. Mas aí, quando eu refresco a cabeça, quando eu consigo identificar o porquê. Então, da mesma forma que eu identifiquei, que essas convidadas maravilhosas identificaram, vocês também, através do autoconhecimento, vão descobrir o poder interno de vocês.